Boa tarde, entrando no ar com o seu Resenha de Artilheiro aqui na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, a emissora oficial da Câmara Municipal de Fortaleza. E hoje vamos falar da reestruturação dos elencos do Fortaleza, do Ceará e do Ferroviário, quem fica, o Ferrão agora tem treinador português, Thiago Zorro, vamos falar sobre isso também. Tem ainda o desafio do professor, o atleta corredor Denis Federal, que não para de correr, ele vai fazer 835 quilômetros de Penaforte à vila de Jericoacoara, não chegou ainda, saiu na segunda-feira passada, da semana passada, ele já percorreu cerca de 600 quilômetros e vamos bater um papo sobre isso também. E tem uma entrevista bacana, rapaz, com meu amigo, meu irmão, Fernando Filho, ele que tem uma história no esporte, na Europa, no estado do Ceará e agora praticando uma nova modalidade também. Vamos conversar sobre isso no programa de hoje. E para comentar, meu parceiro Maurício Holanda Filho. Fala, campeão. Show? E aí, Quintela, tudo bem? Tamo junto, meu irmão. Satisfação enorme estar aqui no Resenha de Artilheiro mais uma vez. Futebol tá parado, mas o mercado da bola segue ativo aí, né? Tá na hora dos times daqui começarem a se movimentar um pouquinho melhor, porque a temporada 2025 promete ser de grandes desafios. É verdade, a gente tem percebido aí que Ceará, pelo menos, precisa se movimentar demais para poder se manter na Série A. Bora começar falando sobre a reestruturação do elenco do Fortaleza. A gente mostrou no programa de quinta-feira passada a renovação de Matheus Rossetto, que foi o 8º jogador do Fortaleza a renovar o seu contrato. O jogador que tem ganhado espaço no time titular de Vojvoda assinou um novo vínculo válido até o final de 2027. Agora, atualizando a lista de jogadores que o Fortaleza renovou em 2024. Tem aí Lucas Sacha para a temporada de 2025, tem ainda Pedro Augusto para a temporada de 25 e 26, Bruno Pacheco, que vai até 26, Lucero até 2027, João Ricardo, que também tem contrato até 2027, Breno Lopes até 2028. Aqui estão algumas renovações já. O Tite também, né? Tite também tem contrato renovado aí. Algumas renovações que o Tricolor de Aço já fez. Acho importante, né, Maurício? A gente vê, por exemplo, diferente do Ceará, o Fortaleza precisa manter uma base e, claro, trazer peças que venham agregar e, se possível, para ser titular. Exatamente, que o torcedor alvinegro não fique chateado com o que eu vou falar aqui, mas hoje o Fortaleza se encontra em outro patamar de elenco, outro patamar de organização e manter uma base pelo menos e fortalecer essa base ano após ano é o que se deve ser feito. Já chegou o argentino, já se despediu do Boca lá, né? O Paul Fernandes, exatamente. Paul Fernandes. Então já é um jogador de uma experiência de nível internacional que vai agregar muito para esse elenco do Fortaleza. Está em negociação com o Diogo Barbosa, né? Lateral do Fluminense. Perfeito. Na minha opinião, um lateral inferior aos que disputaram o campeonato pelo Fortaleza, principalmente quando você fala de Bruno Pacheco e do Eros Mancuso, que são jogadores mais completos do que o Felipe Jonathan. Não que o Felipe Jonathan não tenha a mesma qualidade, mas é porque o Felipe Jonathan deixa a desejar no setor defensivo. E a primeira função de um lateral é defender. Então a gente tem que bater nessa tecla aí. Era um jogador que já deveria ter se adaptado a essa função, já que joga muitos anos nela e tem qualidade. Todos nós aqui sabemos da qualidade do Felipe Jonathan, mas tirando isso, o Fortaleza mantém uma base forte, uma base sólida, mas que essa base seja revigorada. E aí cabe ao treinador, dele entender com quem que ele pode contar, com quem já entregou o que poderia e as peças pontuais. É diferente de um elenco, por exemplo, como do Ceará, que nós vamos já falar, que precisa refazer um elenco totalmente, porque os desafios que irá enfrentar na próxima temporada serão totalmente diferentes dos que enfrentou em 2024. Pois é, para você ter uma ideia, traçando este paralelo, João Paulo Silva falou que o Ceará precisa de 15 a 16 contratações. Olha a diferença. Acho que o Fortaleza precisa de bem menos. O mais importante nesse momento para o Fortaleza está sendo feito, que é o quê? A renovação de contrato. Nós vimos aí uma espinha dorsal importante, né? Nós temos
visto que o João Ricardo já foi renovado, o Pacheco já foi renovado, o Tite já foi renovado, o Rossetto já teve contrato renovado, aí tem o Breno Lopes, enfim, nós temos visto que o Fortaleza tem se preocupado com essa espinha dorsal, porém, tem outro detalhe interessante. Aqueles atletas que, além de qualidade, podem trazer um retorno financeiro para o Fortaleza, ele também tem renovado o contrato. Vou dar um exemplo. Ele renovou com o Lucas Sacha, mesmo sabendo da pretensão do esporte com o atleta. Então, assim, ele renova o contrato, automaticamente a multa rescisória aumenta, caso alguma equipe tenha interesse em ter o atleta, precisa pagar a multa rescisória, e caso não pague, ele tem sido muito importante para o Fortaleza e vai continuar na próxima temporada. Você falou aí do Paul Fernandes. Paul Fernandes, que tem 33 anos, um volante experiente, fazendo aquela função que o Fortaleza destaca nas últimas temporadas, alguns bons nomes. Se não vejamos, teve o Ederson, teve o Caio Alexandre, teve o próprio Hércules, que sofreu uma lesão, passou um ano, voltou jogando muito. Tem o próprio Zé Wellison, o próprio Lucas Sacha, o Pedro Augusto. São alguns nomes que passaram pelo Fortaleza ou que estão no Fortaleza e que se destacaram. É bem verdade que o Paul Fernandes ele pode fazer um pouco mais à frente. Tem muita qualidade na saída de bola e vai ajudar muito ao Fortaleza. A gente destaca que ele estava no Boca Juniors, decidiu não renovar o contrato, talvez pelo pedido do Vojvoda, e virá para cá para comandar aquele meio de campo do Fortaleza, que tem a possibilidade de vender o Hércules, uma equipe da Rússia, uma equipe da MLS e também o Palmeiras estão no páreo para tirar o volante do Fortaleza. Flamengo também está no páreo. Também, né? Olha aí. Flamengo está no páreo e forte. É um nome forte aí. Está trocando agora o comando do seu futebol, né? Chega um português lá que fez esse trabalho em vários times do mundo, até Ucrânia, Portugal, Escócia. O cara tem um currículo muito completo e o nome do Hércules surge lá também forte. Surge lá também forte. Agora é um jogador que o Fortaleza deve fazer um capital legal nele, até para poder manter o nível de contratações para as próximas temporadas. É um cara novo, Fortaleza vai saber vender. Fortaleza não é aquele time que está com o Pires na mão, precisando de qualquer coisa que chegar, muito pelo contrário. Hoje Fortaleza é um clube estruturado, um clube financeiramente sadio e que deve fazer um bom dinheiro com o Hércules aí, tanto ele como o agente que tem os seus direitos econômicos, né, que é o Ari, também Exatamente. Tem parte dos direitos. Merecem fazer realmente uma grande contratação, uma grande venda, porque foi realmente uma captação muito pontual. Você falou de alguns nomes aí que o Fortaleza tem tido e tem tido muito sucesso nessa captação. Você falou aí de Ederson, falou de próprio Hércules, do Caio Alexandre. Eu já enxergo o Paul Fernandes, até pela idade, fazendo um pouco mais aquela saída de bola. Aquele cabeça de área mesmo tático, era assim que ele vinha atuando no Boca nas últimas temporadas. Até algumas vezes caindo naquela linha de 4, linha de 4 defensores pelo lado direito. É um jogador muito completo, não é um jogador que chega ao Fortaleza porque estava dispensado do Boca Juniors, muito pelo contrário. Era o capitão do time, foi procurado diversas vezes para fazer essa renovação e preferiu outros ares, preferiu fazer outro trabalho, vir para o Brasil. Hoje a gente consegue competir com times do mercado sul-americano de igual para igual, de algumas vezes até de forma superior. E é isso que o Fortaleza tem buscado, se estruturar ano após ano para que o nível de contratação seja realmente esse. Você falou um nome que o Fortaleza está negociando, que é o Diogo Barbosa, lateral esquerdo do Fluminense atualmente. O Fortaleza oficialmente não noticiou isso, mas o próprio presidente do Fluminense, em entrevista, Mário Bittencourt, ele falou, olha, o Fortaleza está negociando, eu já autorizei o atleta a negociar diretamente com o Fortaleza e a proposta é muito boa. Ele falou, a proposta para o atleta é muito boa. Então, é muito provável que ele esteja indo para o Fortaleza. Fortaleza quer o atleta. A proposta é muito boa. O atleta tem o nosso aval para que ele possa mudar de clube, então é muito provável que ele esteja assinando. Concordo contigo quando você diz que Bruno Pacheco tem sido regular nas últimas
temporadas, nas últimas temporadas, não só no Fortaleza, mas no Ceará, por onde ele passou, ele foi muito regular, só que esta temporada ele se lesionou, ficou um tempo fora, não conseguiu recuperar o suficiente, tanto é que o Jonathan foi utilizado em alguns momentos como titular, enquanto o Bruno estava na reserva, mas concordo contigo. Infelizmente, mesmo tendo bastante qualidade e experiência, Felipe Jonathan não conseguiu encaixar e se adaptar ao futebol proposto pelo Fortaleza do Juan Pablo Vojvoda. Tanto é que o Mancuso, lateral direito, conquistou aquela vaga e durante vários jogos foi o titular pelo lado esquerdo também. Então, a gente percebe essa necessidade do Fortaleza nesse momento. Não sei se é a melhor opção, mas penso que seja um nome interessante para o Fortaleza, principalmente porque nós não temos tantas opções no mercado para suprir essa necessidade na lateral esquerda. Eu não gosto, permita-me discordar de você, eu não gosto do nome do Diogo Barbosa. Eu acho um lateral que é muito parecido com o que o Felipe Jonathan entrega, ou seja, um lateral que é melhor na fase ofensiva do que propriamente na fase defensiva. Eu acho que ele é inferior aos dois laterais que hoje o Fortaleza tem na função. Estou falando do Eros, que se encaixou muito bem pelo lado esquerdo, e o próprio Bruno Pacheco. Agora, é a oportunidade de mercado. Fortaleza está no mercado, está forte no mercado, enxergou uma oportunidade ali, talvez não, com certeza está fazendo um contrato bem respaldado, porque é um jogador que ele começa muito bem nas suas passagens. Foi assim no Cruzeiro, foi assim no Palmeiras, foi assim no Grêmio, agora no Fluminense, e depois sai de todos esses clubes sem deixar muita saudade. Então, Fortaleza com certeza tá por dentro dessas informações. Agora, é aquele negócio, não adianta mais negar, né? O próprio Mário Bittencourt, hoje, meio-dia, estava dando uma coletiva justamente para falar de alguns jogadores que estavam saindo, entre eles o Felipe Melo, que não renova o contrato. Isso, exato. E falou abertamente que o Fortaleza estava negociando com o jogador e que ele tinha dado o aval para a contratação, para a negociação, né? Deve ser um nome a pintar nas próximas horas aqui em Fortaleza. Agora, uma surpresa, falando de Fortaleza ainda, é que nesse final de semana foi anunciado a demissão do técnico do futsal. O Facó, né? O Facó que postou nas redes sociais, ele se despedindo do Fortaleza e deixando a entender que tinha sido uma opção do clube. O clube realmente decidiu abrir mão do trabalho do Facó, que foi excelente o trabalho dele, por sinal. Fortaleza participou de 5 finais, se eu não me engano, sendo campeão em 3. É bem verdade que o elenco que o Fortaleza montou foi muito bom, com nomes experientes, com nomes de peso de seleção brasileira e também com alguns jovens com muita qualidade, mas, claro, também o trabalho passa diretamente pela capacidade do técnico, mas, pelo que se deu a entender, opção do clube a saída do técnico Facó. Desta forma, me veio um pensamento: quem vai assumir o Fortaleza a partir de agora? Porque eu não vejo, a não ser que eles estejam dispostos a investir pesado também para trazer um nome de peso também, porque Facó fez um bom trabalho, cara. Fez um grande trabalho, é o primeiro ano de um projeto, né? Extremamente vitorioso, chegou a 5 finais e também foi pego de surpresa. Agora a gente espera, nem cabe. A gente torce que possa continuar o projeto de uma forma profissional, que o Fortaleza possa crescer nesse setor. Já mostrou que tem capacidade de disputar grandes competições, deve disputar nos próximos anos aí a Superliga, né? Então, precisa realmente se fortalecer para poder, quem sabe, quem viveu os anos 80 ali, sonhar em algum dia ver o futsal cearense, agora o futsal, né? Aquele tempo era futebol de salão, com nível nacional e internacional, onde nós já tivemos aqui em Fortaleza os 2 principais times de futebol de salão do mundo. Exatamente. Então, a gente torce que um dia possa chegar a algo bem parecido disso. Tá bom, vamos falar agora de Ferroviário. O Ferrão anunciou a contratação de Thiago Zorro, treinador português de 43 anos, como novo comandante da equipe. Com contrato para a temporada de 2025, o principal objetivo do técnico coral será conduzir o Tubarão da Barra de volta à Série C do Campeonato Brasileiro. Ele chega para substituir o excelente técnico cearense Marcelo Vilar, que deixou a equipe após conquistar a Fares Lopes e assegurar a vaga para a Copa do Brasil do próximo ano. Ele é natural de Lisboa. Thiago acumula experiência no futebol português, especialmente nas divisões inferiores
de Portugal. Na última temporada, ele esteve à frente do Atlético Clube de Portugal, da Liga 3, onde alcançou a 7ª colocação. Em 34 partidas, Zorro acumulou 10 vitórias, 13 empates e 11 derrotas, fazendo 39 gols e sofrendo 44. É uma aposta para o Ferroviário. Eles estão acreditando na experiência de fora para que possa fazer algum trabalho interessante por aqui. Parafraseando o nosso querido Jorge Jesus, não é professor, não é técnico, não é treinador, é mister. É mister. É mister. E quem sabe isso aí já é dedo da SAF, né? Já é o Ferroviário mudando de... É só o que eu penso. Já é o Ferroviário mudando de perspectiva, já é o Ferroviário se fortalecendo para fazer uma grande temporada. Quem sabe voltar à Série C já no primeiro ano, né? Todo mundo ficou frustrado, principalmente a torcida coral, com a queda com o ano do Ferroviário e com a volta para a Série D. Mas é isso, futebol tem disso. Às vezes você cai para voltar mais forte. E o Ferroviário já deu mostras que pode, é bicampeão da competição, né? Isso. Pode fazer acontecer de novo. Um trabalho bem feito, se reformulando desde o começo, que possa ser diferente, onde o Ferroviário lá, quem não lembra, em janeiro o Ferroviário estava trocando de treinador, fazendo a sua primeira troca de treinador, quer dizer, um planejamento que foi feito de maneira equivocada, de maneira errada. E aí você perde toda uma pré-temporada, recomeça, ser aquela história de trocar o pneu com o carro andando. Que o ano do Ferroviário possa ser mais profissional, possa ser mais vitorioso e que a torcida possa voltar a apoiar o Ferroviário como fez em 2023. Eu penso como você, acho que tem sim o dedo da SAF, até porque a gente lembra que o primeiro grupo que sugeriu, que fez uma proposta ainda não oficial para o Ferroviário, é um grupo português e depois juntou-se com outros 2 grupos para aumentar essa proposta e aí, claro, que pode ser já essa possibilidade. Na minha opinião, humilde opinião, eu não abriria mão do trabalho do Marcelo Vilar. Conhece o futebol cearense como poucos, mas a gente sabe que ele já tinha um compromisso com a equipe onde ele estava trabalhando, veio para o Ferroviário para a Taça Fares Lopes e teve que voltar porque tinha contrato. Mas eu, se sou do Ferroviário, faria o esforço para ter Marcelo Vilar à frente do Tubarão da Barra nesta temporada de 2025. Claro, se foi sugerido, se foi indicado o técnico português Thiago Zorro, é porque alguém vê qualidade nele e tomara que dê muito certo. Só estou fazendo um comentário em relação à competência e qualidade dos nossos aqui e Marcelo Vilar já mostrou para todo mundo a qualidade e competência que tem. De fato, que a gente consiga ver mais uma vez o Ferrão sendo campeão brasileiro. E o Marcelo veio, cumpriu a missão, colocou o Ferroviário, conquistou para o Ferroviário a vaga na Copa do Brasil do próximo ano, né? Que a gente sabe que mesmo que o Ferroviário não passe de fases, é um dinheiro já quase certo. Passou de uma fase, já melhora muito a perspectiva do Ferroviário no ano. Perfeito. A gente sabe disso. Muitas vezes a gente olha para uma Copa do Brasil daquela e pensa no campeão. E o campeão, às vezes, não é para o nosso bico. O campeão, às vezes, não nos cabe lá. Mas um time desse como o Ferroviário passa 1 ou 2 vezes de fase, poxa, você já muda financeiramente a realidade do clube durante a temporada. Agora é aquela história, falando um pouquinho aqui dos treinadores portugueses. Aqui no Brasil já deram muito certo e muito errado. Verdade. Muito errado. Tem histórias positivas, talvez 2 entrando aí entre os maiores treinadores das histórias de seus respectivos clubes, Jorge Jesus e Abel Ferreira, e também projetos que fracassaram, como no Santos, como agora recentemente no Vasco, o Boina, né, que era conhecido como Boina, mas que o Zorro possa chegar, possa implantar seu trabalho, porque a escola deles é profissional. Eles fazem futebol de uma maneira científica. Que ele possa chegar, implementar seu trabalho, que ter muito sucesso é o que a gente torce aqui. E o Ferroviário, além do técnico, ele anunciou mais 3 nomes, 3 contratações. Pablo Alves, lateral esquerdo de 25 anos. Ele é formado nas categorias de base do Bahia. Ele tem passagem por Metropolitano de Santa Catarina e ele chega para reforçar esse setor do Ferroviário. Além do Pablo Alves, também o Jefão, zagueiro de 20 anos, olha só, base do Red Bull Bragantino. Jefão atuou recentemente pelo Vila Nova e pelo Coimbra, Vila Nova de Minas Gerais e Coimbra também de Minas Gerais. E ainda o Carlos Júnior, ele que é lateral esquerdo de 23 anos, ex-América Mineiro, tem
passagem por Azuris, do Paraná, Monte Azul, de São Paulo e Guarani, de Minas Gerais, também lateral esquerdo. Então, o Ferroviário com o técnico e dois laterais esquerdo e também um zagueiro, reforçando ali, pelo menos, o sistema defensivo nesse momento. Desses 3 nomes aí, o único que eu vi atuar foi o Jefão, um zagueiro jovem, de muita força, jovem. Pode vir ajudar muito o Ferroviário, até porque foi um setor muito frágil durante essa última temporada e tinha sido um dos setores mais fortes durante a temporada do título da Série D. É verdade. Aquela defesa muito Alisson, sólida. Né, o próprio goleiro, né? Você tinha ali Douglas, o Rony Lobo, Rony reserva. Lobo, verdade. Mas você vê, o Ferroviário tem como manter esse nível de peças. Basta captar corretamente. São nomes que são de acordo com o atual orçamento do Ferroviário e que possam sim chegar e ter sucesso. Esse Jefão eu já vi jogar algumas vezes, é um cara de muita força. Legal. E em relação à SAF, está todo mundo querendo saber, o Ferroviário não se pronunciou oficialmente, mas nós sabemos que existe uma proposta de 110 milhões de reais para os próximos 10 anos. A SAF já enviou essa proposta, agora o clube vai entregar para o conselho, para dar uma analisada, e também uma empresa que foi contratada para fazer a gestão da SAF, aquela iniciação da SAF. 110 milhões por 10 anos, porém, pode aumentar se o Ferroviário alcançar algumas metas, como acesso às séries, às próximas séries, títulos, tudo isso vai contando para a soma final desses milhões nos 10 anos de Ferroviário, que seria uma boa, porque se você pega 110 milhões em 10 anos, pode não ser tanta grana assim para uma equipe média, mas para o Ferroviário, que hoje teria, por assim dizer, um recurso de 10 milhões por ano, né? Seria o quê? 10 milhões por ano? 110 em 10 anos, 11 milhões por ano, seria mais ou menos isso, né? Isso em SAF, mas a partir daí teria patrocínio, teria outras fontes para facilitar e ajudar esse trabalho no Ferroviário. A gente lembra sempre que a questão de uma SAF não é propriamente o dinheiro, é a mentalidade de gestão profissional. Isso é o que faz diferença, porque a gente teve exemplos aqui no Brasil de SAFs com grana, mas que não souberam administrar por conta de uma gestão falha. Por outro lado, tem SAFs com nem tanta grana assim, mas por uma boa gestão tem feito o time funcionar. De novo, a SAF que faz diferença é uma mentalidade profissional. Quer ver um exemplo? O próprio Fortaleza. Entrou quanto de dinheiro quantos milhões multinacionais, assim, dessas empresas gigantescas? Nada. Zero. Ainda zero. Só o trabalho bem feito, de uma gestão bem feita, que faz a coisa acontecer. E que mantém a possibilidade de renovar um projeto, né? Dar continuidade num projeto. Não tem aquele vínculo de você, de 3 em 3 anos ou de 2 em 2 anos, trocar uma presidência e às vezes está dando certo, pô. Você vai interromper um trabalho que está dando certo a troco de quê? Verdade. É tão difícil você fazer um trabalho sólido no futebol, é difícil você acertar. Aí você vai, está caminhando direitinho, opa, tem que parar. Não, a SAF já tem outra mentalidade. Perfeito. Dando certo, continuidade. Já chega com um nível de perspectiva que realmente falta o Ferroviário, na minha humilde visão, desde a época do Clóvis Dias. Aquela história de entender a realidade do Ferroviário e buscar nomes que cheguem, muitas vezes, fazendo uma troca de vitrine com o Ferroviário. Você traz um jogador interessante, como o Ferroviário já trouxe outras vezes, mesmo sabendo que não vai ter continuidade, mesmo sabendo que não vai ter como manter aquele jogador, porque ele vai chegar e vai fazer acontecer com a camisa do Ferroviário e vai se valorizar. E nessa valorização, infelizmente, o Ferroviário não vai ter como manter. Aconteceu recentemente com alguns jogadores daquele time campeão da série D, né? Acontece. É cada um entender sua realidade. Agora, hoje, você pode até, para outros times, ser motivo de piada, porque 11 milhões de reais é um jogador, por exemplo, é um pouco mais do que o Cruzeiro pagou pelo Jonathan. Um jogador que poucas vezes atuou pelo Ceará. Verdade. Mas se isso para o Ceará não faz e para o Fortaleza não faz uma total diferença, para o Ferroviário faz muita diferença. Verdade. Porque é aquela história de você viver unicamente dos direitos de televisão que, no momento, se resumem à série Campeonato Cearense Série D. Então, são cifras baixas.
É verdade. Cara, deixa eu falar agora do camarada que tem passado por aqui em diversos programas, Denis Federal, que neste momento enfrenta o desafio de correr por vários dias, nada mais, nada menos do que 835 quilômetros desde o município de Penaforte até a vila de Jericoacoara. Ele já percorreu cerca de 600 quilômetros e nesse momento está em Canindé. Vai sair de lá para Forquilha e em seguida Sobral para seguir ao litoral oeste, a vila de Jericoacoara. E vamos ver como é que está essa situação, como é que está esse andamento dele, esse desafio. Olá galera, bom dia, né? Quase bom dia, porque vai dar meia-noite. Estamos saindo aqui da pousada aqui, Peixaria do Seu Zé Holanda, da cidade de Chorão, onde a gente parou para se alimentar e fazer curativos e conseguir deitar ali uma hora mais ou menos, e vamos virar a noite agora sentido a cidade de Canindé, tá bom? E aí pedir a Deus saúde e proteção, nos defender mais uma madrugada, tá bom? Mochila nas costas, deixamos um pouco do equipamento aqui na pousada, as meninas daqui vão levar mais tarde o restante do material da mochila. Estou saindo só com a hidratação, tá bom? Então, se Deus abençoe, nos proteja, e de manhãzinha a gente vai estar aí no meio do caminho e se falando. Moreira, ele vai chegando aqui no boiadeiro. Nós viemos encontrar com ele. Chorou o destino do homem. Onde ele vai passar, são 23 municípios até chegar na vila de Jericoacoara, é praticamente de ponta a ponta do estado do Ceará, né? Praticamente isso, ele saindo lá de Penaforte, indo até a vila de Jericoacoara. Absurdo. Absurdo. Eu estava aqui no Resenha de Artilheiro no dia que ele veio nos visitar. Ah, foi. Uma das visitas dele, e acima de tudo, é um exemplo, né? É um cara que modificou a vida dele através do esporte, que hoje se dedica ao esporte, que ajuda pessoas no nível de sedentarismo a virarem, primeiramente, cidadãos mais saudáveis e depois futuramente atletas. Então é muito legal a história dele. E isso aí, se eu fizer de carro, eu passo 15 dias deitado. Imagina correndo, hein? De carro, né? De carro. Uma 4x4 bem legal, mas correndo... É chão, viu, cara? Tô aqui na torcida, Denis, mas claro, não dá pra mim não. Sucesso, campeão. Sucesso, campeão. Deve estar chegando aí. Deus lhe proteja, né? A gente tá brincando aqui, claro, mas como você falou, infelizmente sofreu um acidente aí. Que Deus possa proteger ele, que ele possa chegar no destino dele com toda a segurança, e não só ele, como todos que estão participando desse projeto aí. Ele saiu dia 9 de dezembro, a previsão era chegar na quarta-feira, dia 18, não sei se ele vai conseguir até lá, mas sucesso, que dê tudo certo, campeão, beleza? Cara, deixa eu falar agora de um evento que vai rolar no dia 20 de dezembro, às 17 horas, ou seja, próxima sexta-feira. É um jogo beneficente que a F está organizando, será no Complexo Esportivo do Conjunto Esperança. As pessoas que desejam participar devem levar 2 quilos de alimentos não perecíveis que serão doados para a obra Lumen. E vai ter uma galera bacana lá, cara. Juninho Quixadá, o Pio, o Sérgio Alves, o Clodoaldo, Daniel Sobralense, Pobration, meu parceiro Fernando lá da F. Vai ter uma turma bacana demais jogando lá, batendo uma bola. Então, se você quer participar, é moleza, lá no Complexo Esportivo do Conjunto Esperança, 2 quilos de alimentos não perecíveis para ver essa galera batendo uma bola, tá? A ideia, claro, é esse momento de comunhão, mas também contribuir com obras de caridade, ação social
2 quilos de alimentos que serão revestidos e entregues na obra Lumen, tá? É sempre lá que a gente vai entregar esses alimentos. A gente espera aí muitas toneladas. Não tem coisa melhor do que fazer o bem. E esse período de final de ano, muitas empresas, muitos amigos, associações se reúnem para este bem. Então, a turma da F está aproveitando esse momento para fazer o mesmo e você pode participar. 2 quilos de alimentos. Dia 20 de dezembro, sexta-feira, às 17 horas. Ok? Vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos com muito mais informação esportiva para você. Não sai daí não, que é bem rapidinho. A Comissão de Constituição e Justiça é a porta de entrada das propostas de novas leis para Fortaleza. Avalie se os conteúdos estão de acordo com as constituições federal, do Ceará e da cidade, se obedecem à legalidade, ao texto técnico legislativo, ao interesse do povo e ao regimento interno da Câmara. Vota as novas leis de sua área e distribui outras propostas para as demais comissões técnicas. Também emite pareceres jurídico e constitucional quando solicitados pelo presidente da Casa, pelo plenário ou por outras comissões técnicas. O papel da Comissão de Constituição e Justiça na Câmara Municipal de Fortaleza é ver toda a constitucionalidade de qualquer matéria que é enviada para a Câmara Municipal de Fortaleza do Poder Executivo e as proposições dos vereadores. Então, o papel da Comissão de Constituição e Justiça é exatamente esse, ver a constitucionalidade dessas matérias. Caso elas sejam constitucionais, elas dão seguimento à tramitação da Casa. A sua voz está em todo lugar. E a Câmara Municipal de Fortaleza faz questão de levá-la para toda a cidade. Porque sua voz é a nossa voz. Seja ela escrita ou digital. Nossa voz está nas redes sociais e nas redes do futebol. Nossa voz está nas ruas. Nesta semana, a Câmara Municipal de Fortaleza desembarca em Messejana. E em todo lugar. Seja bem-vindo ao Câmara Móvel. A voz que você escuta na Rádio Fortaleza 90,7 e que escuta você. Aqui, de fato, é a casa que representa o povo de Fortaleza. A sua voz, a nossa Fortaleza. A Comissão de Constituição e Justiça é a porta de entrada das propostas de novas leis para Fortaleza. Avalie se os conteúdos estão de acordo com as constituições federal, do Ceará e da cidade, se obedecem à legalidade, ao texto técnico legislativo, ao interesse do povo e ao regimento interno da Câmara. Vota as novas leis de sua área e distribui outras propostas para as demais comissões técnicas. Também emite pareceres jurídico e constitucional quando solicitados pelo presidente da Casa, pelo plenário ou por outras comissões técnicas. O papel da Comissão de Constituição e Justiça na Câmara Municipal de Fortaleza é ver toda a constitucionalidade de qualquer matéria que é enviada para a Câmara Municipal de Fortaleza do Poder Executivo e as proposições dos vereadores. Então, o papel da Comissão de Constituição e Justiça é exatamente esse, ver a constitucionalidade dessas matérias. Caso elas sejam constitucionais, elas dão seguimento à tramitação da Casa. Estamos de volta, agora a gente fala sobre Ceará, que anunciou oficialmente a contratação do atacante Fernandinho, destaque do Mirassol na histórica campanha de acesso à Série A de 2024. O jogador tem 27 anos, firmou o contrato com o Alvinegro até o final de 2026.
tornando-se uma das apostas do clube para fortalecer o setor ofensivo nas próximas temporadas. Fernandinho encerrou a Série B como o maior driblador da competição, com média de 2,3 dribles bem-sucedidos por partida. Ele disputou 34 jogos na segundona, 33 como titular, balançou as redes 5 vezes e contribuiu com 3 assistências para a sua equipe. E aí, cara, a gente vê o Ceará com uma grande probabilidade de vender Eric Pulga, que era aquele mais ousado do ataque do Ceará. E chega o Fernandinho, provavelmente para substituí-lo. Ou, se não, cada qual no seu lado, né? O Saulo Mineiro, que deve estar saindo, esse sim, tem um acordo com o próprio Ceará para que, se uma proposta de fora do país chegar, o Ceará não bota dificuldade para negociá-lo, pelo contrário, ele vai ser negociado e chegou, de fato, uma proposta do Japão. É muito provável que Saulo Mineiro esteja se despedindo do Ceará. Aquela história, né? O Ceará perde seus grandes diferenciais da temporada passada, da atual ainda, né? Do ano de 2024, ainda não viramos o ano. Mas dos nomes que o Ceará trouxe até agora e que ventila, do Fernandinho é o que mais me agrada. Jogador que fez realmente uma Série B acima da média, um jogador que tem esse drible que hoje está tão raro no nosso futebol, né? Cada vez mais raro. Hoje o futebol é baseado em colocação, principalmente no Brasil. E muitas vezes esse tipo de talento é ceifado. Ele é colocado de canto. E foi um dos diferenciais do Ceará na temporada 2024, com o Eric Pulga. O drible, a quebra de linhas, o improviso. Sim. Então é isso que o Ceará busca com o Fernandinho. Ter ou pelo outro lado, ou juntos, que a gente ainda não sabe, né? Mas o Ceará, diferentemente do maior rival, diferentemente do Fortaleza, é um clube que vai precisar se reinventar, porque vai disputar uma competição totalmente diferente. Com todo respeito àquele elenco que conseguiu o acesso, e tem que ser respeitado, tem que ser honrado tudo que foi prometido a eles, mas o Ceará vai precisar fazer uma mudança drástica de patamar. 90% daquele grupo não vai fazer parte dos planos do Alvinegro se o Ceará quiser realmente ter uma temporada minimamente tranquila na Série A. Até algumas renovações me chamaram a atenção, que eu, no meu caso, não teria feito, mas o Ceará, em alguns casos, estava refém a cláusulas de renovação automática em caso de acesso, né? Então, o torcedor tem que ter paciência com esse tipo de situação, porque eu também fui atrás de saber. Algumas dessas renovações eram obrigatórias por cláusula. Uma que eu teria feito para compor elenco, o do Ailon, mas já estava obrigado. Outros jogadores estrangeiros que chamaram a ter essa renovação, tem que buscar entender, porque muitas vezes eles têm uma cláusula de renovação automática. Exato. Não, o que não significa dizer que permanecerão no Alvinegro durante a temporada toda. E que essa renovação seja empecilho para o Ceará se fortalecer de uma maneira eficaz, né? O Ceará já viu como é ruim cair para a Série B. Tem condição de fazer algo parecido com o que já fez. Não vou nem citar o Fortaleza, com o que o Ceará já fez ultimamente, de passar algumas temporadas na elite do futebol brasileiro. Então, não só a torcida, como o corpo técnico do Ceará e a presidência pensam nisso aí. E para pensar nisso aí, tem que se fortalecer de uma maneira bem eficaz. Ok. O Ceará segue ativo no mercado, não parou por aí. Ele anunciou, inclusive, o atacante Bruno Tubarão como novo reforço. O atleta tem 29 anos, jogou no Atlético Goianiense nesta temporada. Tubarão será jogador do Ceará até o final de 2025 e, em 2023, ele disputou 51 jogos com a camisa rubro-negra e marcou 3 gols. Em 24, ele atuou como titular em 17 jogos pela Série A e não marcou nenhum gol. O jogador sofreu com lesões ao longo da temporada e não teve uma sequência tão boa quanto no ano passado, o que preocupa o torcedor, né? A gente percebe que, primeiro, ele estava jogando em uma posição que não era a dele. Segundo, ele não conseguiu fazer gols, por exemplo, o que se espera de um atacante, e o torcedor já fica com o pé atrás. Embora o Ceará veja como uma boa contratação, e aí a gente só vai poder saber se é boa ou ruim
no decorrer da competição, mas o torcedor já fica com o pé atrás com os números do Tubarão. Eu espero sinceramente ser surpreendido pelo Bruno Tubarão, porque não era a contratação que eu esperava, principalmente próximo à virada de ano, no período do Natal ali, onde o torcedor alvinegro está esperando um nome que o faça brilhar os olhos para o início da temporada. O jogador tem 3 gols nas últimas 2 temporadas, 2 deles em campeonato estadual, então é muito pouco. É muito pouco, não é o que o Ceará precisa nesse momento. Eu não posso fugir da minha linha de raciocínio quando eu lembro que lá atrás o Ceará foi atrás do Mugni e ele tinha um gol e uma assistência em 2 temporadas e eu critiquei. Sim. Como o Ceará vai buscar um cara desse? E até foi útil, principalmente no período final da temporada. Começou mal, depois se adaptou. Foi útil no acesso do Ceará. Mas é aquela história. O Ceará vai disputar outro nível de competição. Se o Ceará está numa Série B e traz esse nome, junto com o Fernandinho, junto com algumas renovações, seria aceitável. Mas para as competições que o Ceará vai disputar e para o ano que o Alvinegro planeja, precisa de nomes mais fortes. Até porque tudo indica que vai perder seus 2 principais nomes da peça de ataque. O David Ricardo também é um jogador que o mercado olha com bons olhos para o garoto. Isso, novo, exato. forte, qualificado. Perfeito. Então, pode acontecer de qualquer momento, aconteceu o que aconteceu com o Jonathan. E aí, o que é que vai ser? O Ceará vai precisar, sim, desses 15, 16 nomes lá que você falou no começo do programa, para poder fazer uma Série A minimamente aceitável. Agora tem que ser 15 ou 16 contratações que faça valer. E Com não certeza. igual a que estava na Série B, com porque aí, afinal absoluta de contas, certeza. é uma outra competição. A preço de hoje, né, o Ceará tem Saulo Mineiro, Eric Pulga, Ailon, sistema ofensivo. Aí tem o Bruno Tubarão, nós já falamos aqui. Falamos do Fernandinho também. E o Gilberto, que estava no Juventude, interessa ao Ceará. Ele que teve talvez o seu melhor momento ali no Bahia. Foram 3 temporadas no Bahia. Fez 80 e, enfim, vários gols aí, muita coisa. E o Ceará também busca essa opção. O atleta é experiente, obviamente, mas tem o faro de gol, na minha opinião, melhor do que esses que foram apresentados até aí. Então, o Gilberto também tem essa opção. Foram 4 temporadas no Bahia e fez 83 gols. Legal. Aí você começa a observar que tem uma certa qualidade, né? Diferente desses outros que foram apresentados aí. Além dele, tem mais uma opção, tem mais um nome aí, né? Ainda de acordo com a apuração do Jornal Diário do Nordeste, a chegada de Nicolas ao Ceará deve acontecer por empréstimo junto ao América Mineiro até o final da temporada de 2025. Ele continuará tendo seu passe ligado ao time mineiro. Nicolas tem 27 anos e está no América Mineiro desde 23. No primeiro ano, foram 32 jogos, 1 gol e 3 assistências. Já na atual temporada foram 20 jogos e 1 gol. Foram 9 jogos como titular na Série B do Brasileiro de 2024. Honestamente, eu não me lembro qual a posição dele. É um segundo volante. Segundo volante, né? Pronto. Está aí mais uma opção. Esse não vem contratado, ele não vem comprado, na verdade, ele vem por empréstimo junto ao América Mineiro. Engraçado que o jogador do América Mineiro que o Ceará estava atrás era o zagueiro, né? O Éder, né? Era o Éder. Era o Éder e não sei por que até agora não vingou. E o nome que surgiu agora por volta na hora do almoço, bem forte, inclusive, parece que já está todo encaminhado, é o goleiro Ronaldo, que inclusive está nos Estados Unidos viajando com parte do elenco do Ceará, que em férias se reuniu lá, foram passear nos parques lá e ele está junto. E de uma hora para outra surge esse nome aí, o goleiro Ronaldo, que fez o Campeonato Brasileiro pelo Atlético Goianiense. Então, quer dizer, são nomes que não me fazem brilhar os olhos, com todo respeito. Honestamente, não. Eu gostaria do Ceará, nesse momento, estar se fortalecendo de uma maneira mais firme nesse mercado. O nome do Gilberto tem esses números bons aí com o Bahia? Tem. Mas nas últimas 2 temporadas não conseguiu jogar. É verdade. Ele não consegue jogar no Juventude. Então, será que são esses os nomes que o Ceará precisa? E podem sim, esses caras podem chegar aqui e podem acontecer. Por exemplo, que o Gilberto é melhor do que o antigo centroavante do Ceará, Facundo Barceló, isso aí eu tenho convicção que é.
Mas os desafios que o Facundo enfrentou não são os desafios que o Ceará vai enfrentar em 2025. Então precisa de atletas mais qualificados. Não pode estar olhando para trás, tem que olhar para frente. Na minha visão, o Alvinegro precisa de alguns nomes para trazer esse torcedor. Tem a questão da festa aí, está próximo, né? A festa da arrancada. Quem sabe daqui para lá não surge um nome apareça alguma coisa, né? Para fazer o torcedor, nesse dia, festejar. Porque o torcedor alvinegro está ansioso. Ansioso também, ou ansiosa também, está a dona Alzira. Sabe quem é? Vamos conhecer a história da dona Alzira, ela que é torcedora do Ceará, a torcedora mais idosa do Ceará Sporting Clube. Aliás, ela tem mais tempo de vida do que o próprio alvinegro. São 114 anos de história. Dona Alzira teve um comprometimento na audição e precisa de um aparelho. Se você puder colaborar, basta falar com o filho dela pelo telefone 85 98886 5086. Vamos ouvir a história dela, uma matéria lindíssima, feita pela nossa querida Romana Melo. Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei. Aleca, que é, Aleca? Meu filho, eu tô aqui, de boa. Cadê as tuas filhas tão boas? Tudo boa. Ah, é? Tá, aquela que você pegava no braço já tá com 28 anos. Tu tá trabalhando, né? Trabalho todo dia de vê se tu vê ali, que diga ela que apareça. Quem vê assim, conversando e perguntando tudinho sobre a vida da vizinha, não imagina que a dona Alzira está prestes a completar 114 anos. Isso mesmo, 114. Natural de Fortaleza, a idosa mora no bairro Jardim Iracema e gosta muito de conversar. Mas a sua grande paixão é devotada ao Ceará Esporte Clube. Gosto do Ceará, Leila, Ceará, Leila! Essa paixão já vem de longe, de muito tempo mesmo. Boa parte da família. Muito tempo. Meus irmãos, comecei pelos meus irmãos levar eu para estádio, né? Aí começou essa paixão louca pelo Ceará e a família toda. É a família toda Ceará. E a mãezinha aí? A mãe também, ela se preocupa muito quando o Ceará joga, ela pergunta pelo resultado, depois que o Ceará acaba de jogar, ela pergunta para mim o placar do jogo, né? Por isso que ela é uma torcedora também do Ceará. Ela. José é um dos 8 filhos da dona Alzira, que também possui 45 netos, 35 bisnetos e 10 tataranetos. A gente fica muito feliz, muito emocionado com a nossa família, ela do nosso lado ainda hoje e a gente espera ter muito tempo ainda de vida com ela está fazendo parte dessa emoção, que ela é a fundadora pra gente, é a fundadora do time, vamos falar assim. E aí, só gratidão a Deus e estar aqui do ladinho dela e comemorar esse aniversário dela domingo. A rotina da dona Alzira é toda planejada, remédios e alimentação em cima da risca. E, é claro, visita dos familiares. A Nicole se emociona e, ao mesmo tempo, brinca com a bisavó, que não quer saber de relacionamento. Eu disse pra ela, vó, vou arrumar um namorado pra senhora. Vó, a senhora quer namorar? Vou arrumar, viu, namorado pra senhora? Arruma pra tu. Pra mim, não quero não. A trajetória da dona Alzira é anterior à fundação do Ceará Esporte Clube, já que no dia 15 ela completará 114 anos de idade e o time cearense completou o seu centenário agora em 2024. Essa paixão foi repassada através dela para toda a família e é reconhecida, inclusive, por atletas do Ceará. Quero desejar muita paz, saúde e sucesso, que Deus possa te abençoar. 114 anos, não é para qualquer um. Uma guerreira. Tamo junto, aqui abraço e quem sabe um dia eu possa te conhecer pessoalmente. Estou passando aqui para desejar um feliz aniversário, muita saúde, muita paz, que Deus continue te abençoando, iluminando, tá bom? E que nesse dia maravilhoso a senhora esteja junto aos seus familiares e amigos. Saber que a senhora faz aniversário no mesmo dia que eu, dia 15 de dezembro, a senhora vai completar 114 anos. Que bênção, hein? Glória a Deus. Espero poder chegar pertinho também da tua idade, em nome de Jesus. Parabéns. Parabéns, muita paz, saúde, muitos e muitos anos de vida mais para a senhora, viu? Fique com Deus aí, muitas bênçãos.
Que presentaço receber o carinho dessa turma e que dádiva celebrar mais um ano entre os seus. E comemorar também o acesso do Vozão à elite do futebol brasileiro. Parabéns, Dona Alzira! Parabéns, Dona Alzira, que ontem completou 114 anos, ela é de 1910 e o Alvinegro de 1914. É mais antiga do que o Clube de Coração. E eu repito o que eu falei no começo, tá? Dona Alzira teve um comprometimento na audição e precisa de um aparelho. Se você puder colaborar, basta falar com seu filho José pelo telefone 85, se estiver fora de Fortaleza, é o DDD, 85 98886 5086. 8886 5086, está aqui o número nos caracteres, tá bom? Ajude a nossa querida centenária, 114 anos, Dona Alzira. E agora eu recebo com muita alegria meu amigo Fernando Filho, treinador profissional, ele que tem uma história na Europa, também no estado do Ceará, é profissional hoje de beach tênis, rapaz, e também uma história no Safes. Campeão, satisfação de receber aqui no Resenha de Artilheiro. Fala um pouco da tua história, cara. Agradeço o convite, primeiramente, João, e falar dessa trajetória, né? Que começou aos 16 anos na escolinha do Fortaleza, né? Eu sou pernambucano de Caruaru, viemos morar em Fortaleza e começou minha trajetória, um chamado Sargento Silva, um treinador, que a gente começou um processo de trabalho aqui, que permeou pelo Calouros do Ar, o famoso Calouros do Ar naquela época, e foi se estendendo a chegar a São Paulo e entrarmos e passarmos 16 anos na Europa, né, com futebol profissional, né? Jogando futebol e depois já assumiu como técnico. Na Alemanha foi, Fernando? Foi. Eu tive um momento muito interessante que foi justamente como atleta ainda, assumiu o clube, né? Eles estavam querendo um treinador e já vi uma postura muito boa como treinador. E aí, como jogador, foi uma grande responsabilidade, né? Porque você estava jogando com seus companheiros, mas também tinha que assumir a posição de treinador. Aquele atleta holandês fez isso, né? E foi muito interessante isso, mas eu soube cumprir bem, a gente manteve o time na Série B do Campeonato Alemão. E foi bem interessante, foi um começo bem incrível, porque treinadores já me diziam que eu tinha esse talento de comandar o time dentro de campo, que seria algo que teria aptidão para ser um treinador de futebol, né? E foi quando eu voltei ao Brasil e eu dei uma sequência começando a ser o primeiro treinador lá no CETEM, que hoje pertence ao Ceará, não era do Ceará na época, que era União. Sim. E depois desse processo de trabalho eu fui ao Quixadá, trabalhei um ano lá com o Valmir e em 2016 conseguimos a proeza de trazer o Ferroviário para a Série A do Cearense, né? No qual no ano seguinte, com Marcelo Vilar, o time foi vice-campeão do estadual e iniciou esse novo processo de trabalho, né? Ressurgiu, né, das cinzas, vamos dizer assim, o Ferroviário com esse trabalho feito por mim, por nossa comissão e pelo Lula Pereira, que foi nosso diretor de futebol, né? São muitos anos dentro do futebol, né, João? Me lembro perfeitamente dessa época, aí, na época que você estava lá no Ferroviário. Cara, e tem uma passagem pelo Safes também, né? Hoje eu sou diretor do Sindicato de Atletas, né? A gente tem um trabalho sensacional. Para você ter ideia, João, na pandemia foi o primeiro sindicato que chegou a um acordo com o clube de não haver nenhuma demissão, que foi um momento muito difícil do futebol brasileiro. É verdade. Então nós chegamos a um acordo com o Fortaleza, de não haver nenhuma demissão, nem de funcionários, nem de atletas, para que o clube mantivesse. Então, os atletas, eles permitiram uma redução salarial dentro de um processo de trabalho para que isso não acontecesse. Foi muito interessante isso feito com Marcelo Paz, porque o atleta respeitou muito o trabalhador da casa. O atleta não queria que houvesse nenhuma demissão, que era um momento que poderia acontecer isso aí. Você sabe muito bem que foi muito difícil. E hoje somos um sindicato atuante, eu sou o diretor-geral, hoje junto com o Marco Gaúcho, que é o presidente, e o Assis, o secretário. A gente vem trabalhando muito em prol do atleta, em prol de que ele seja respeitado, de que seus direitos possam valer, né? Então, um dos trabalhos que eu faço dentro do futebol hoje é, não mais como treinador, porque eu já abdiquei um pouquinho desse fato de ser treinador, mas eu sigo trabalhando junto com o sindicato dentro
da vida do atleta atual dentro do estado do Ceará, né? Sensacional. E hoje está com outra modalidade também, está praticando outra modalidade. Explica para a gente aí o que seria. Eu sou um profissional da educação física, então eu tenho a facilidade de ter me reinventado com a pandemia, né? Então surgiu o beach tennis, que é um esporte que eu já praticava desde... Beach tennis? O beach tennis eu já praticava ele desde 2014. Né? O beach tennis chegou ao Brasil em 2008, ninguém sabe disso. Pensa que surgiu agora, depois da pandemia, mas não foi isso. O beach tennis já tem um tempo no Brasil, foi criado na Itália, né? Hoje o Brasil é um dos maiores... que tem mais atletas dentro do beach tennis, né? São Paulo, é incrível aquilo ali. Não tem muita praia, mas São Paulo, dentro do interior de São Paulo, tem muitos assíduos, né, praticantes do beach tennis. E aqui no Ceará ele cresceu muito. Então eu me encantei, surgiu uma oportunidade de treinar 2 atletas, né? E a coisa foi crescendo, eu fui gostando, é algo que me traz muita satisfação, né? Estou dentro do esporte, já também trabalhei no Atleta Cidadão, na Secretaria de Esporte, foi um trabalho sensacional de 2 anos e meio, que me trouxe outra visão do futebol, trabalhar com crianças carentes. Eu acho que foi um momento que me trouxe mais humanidade, se a gente possa dizer assim, e que me trouxe uma visão diferente do que é você seguir trabalhando com esporte, né? Então hoje eu sigo com o beach tennis. Eu sou um formador de profissionais também, eu tenho o meu próprio curso, eu tenho a minha marca BT 360 graus, no qual eu fui agora dar um curso no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, estive lá dando um curso para professores e atletas no Rio de Janeiro. Eu venho trabalhando dentro do estado com clínicas de beach tennis, que são treinamentos para atletas, para melhorar o rendimento de atletas. Então, eu estou num processo bem aprofundado do esporte, né? E trazendo um pouquinho, humildemente, uma ajuda para o crescimento do beach tennis dentro do Brasil, né? Sensacional. É interessante. O homem é gigante, né, Maurício? Primeiro, parabenizar, né? Parabenizar por essa caminhada tão bonita. Né? Ele fez esse processo do campo para virar um professor, um mister, né? Como a gente chamou aqui do Ferroviário, que já deu muito certo nos anos 80, era mais comum esse tipo de... Carpegiani saiu do campo para ganhar o maior título da história do Flamengo. E agora, recentemente, Felipe Luiz, né? Praticamente fazendo esse intercâmbio aí. E hoje milita num esporte que virou uma febre, né? Virou uma febre. Virou uma febre. Hoje, em todo canto que você vai, é beach tennis, até superando. Hoje eu vejo mais interesse pelas pessoas por esse beach tennis do que provavelmente pelo futebol, que também foi algo que estourou aí nos últimos anos. Mas que tem, numa cidade tão grande, com um litoral tão vasto, tem espaço para todo mundo, né, professor? E o interior também. O interior está crescendo demais esse esporte. Eu acho que o boom foi justamente a necessidade de você fazer esporte ao ar livre. A pandemia trouxe isso. Então, pós-pandemia trouxe justamente o fato de você praticar um esporte mais saudável ao ar livre, no qual ele é muito agregador. Qualquer pessoa aprende. O pai e o filho, a mãe, o avô, muitas vezes estão jogando beach tennis juntos. São criadas tribos que toda a família está interagindo dentro do beach tennis. Então, esse esporte só veio agregar pela facilidade de jogar o esporte. Outro, por gerar uma socialização tremenda. Um ambiente familiar, Um ambiente familiar. E são amigos que se reúnem, 30, 40 pessoas para jogar o final de semana, ir para um churrasco, tomar uma cervejinha. Quer dizer, agrega tudo que é de bom, né? Legal. E é uma febre também entre os ex-jogadores, né? É verdade. Inclusive teve um evento aqui em Fortaleza e o He-Man, né? O Rafael Moura. Ele detém uma marca Heroes, né, que é um material esportivo da Itália. Ele é o representante oficial da Heroes no Brasil, quer dizer. Impressionante. E outra coisa, o investimento que foi feito dentro desse esporte, ele está trazendo, ele está agregando a um negócio muito alto, porque é o negócio do carbono. Não sei se você sabe, mas o carbono mundialmente ele é distribuído primeiro para as Forças Armadas. Depois para o paddle, que é um esporte, o tênis, e depois já vem o beach tênis. Então, ele trouxe um teor de negócios em nível muito alto. Arenas, eu fui competir com a seleção cearense em Biguaçu, em Santa Catarina. Lá tem uma arena com 32 quadras. 32 quadras. E são 18 cobertas. Então, você imagina o panorama de um local desse, o que agrega com relação a que a gente fala, né? Restaurantes, ambiente social, a festas. Então, sensacional. É um esporte que agrega tanto o entretenimento como a parte de festa e de socialização de muitas tribos, né?
Excelente. A gente está chegando ao final do nosso programa, Fernando. Te agradeço aí pela participação. Quero te deixar o convite para você voltar em outros momentos e também estar com a gente no podcast, cara. Aí nós temos mais tempo para discorrer a tua história como técnico, como atleta e agora no beach tennis também. Muito obrigado, meu irmão. No beach tennis hoje estamos trabalhando no CTG, né, que é a CT Guararapes, ali perto da OAB. Uma arena maravilhosa aí. Vocês estão convidados aí para fazer uma aula experimental com a gente. Né? Repete, CT Guararapes. CT Guararapes, tá? Tá lá que dia? Você está convidado para fazer uma aula experimental com a gente lá. Na hora. Todo dia tá lá? Estamos de segunda a quinta lá e pode ligar para a gente que a gente abre lá para você se divertir um pouquinho. Ok, sucesso, meu irmão. Valeu, Maurício. Abraço, Quintela. Satisfação enorme. Show de bola. Resenha de Artilheiro está terminando. Produção, roteiro e edição, jornalista Paulo Sérgio Cordeiro. Concepção de conteúdo, jornalista Lúcio Gleison Shoa. Edição de imagens, Ranieri Vieira. Engenheiro de telecomunicações e direção técnica, Isaac Garcia. Coordenação de comunicação da Câmara Municipal de Fortaleza, jornalista Renata Sampaio. Comentários, meu parceiro Maurício Holanda Filho. Participação especial, convidado mais que especial, Fernando Filho, tá? A gente se encontra na próxima quinta-feira aqui na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, às 16h30, na FM Fortaleza 90.7, toda segunda e sexta-feira, 11 horas da manhã. E eu me despeço por aqui. Fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu, tchau. TV Câmara Fortaleza, a fortaleza da nossa cidade.